uma especial atenção, justamente porque mês de maio é mês de aniversário do Centro Espírita aqui, Allan Kardec, que foi fundado no dia 25 de maio de 1951. Então, para nossa alegria, nós preparamos com carinho estas palestras e que todos pudessem, assim, trazer, né, a nossa presença de cada um. E para nossa alegria, hoje, estamos recebendo um amigo muito especial que eu considero, como eu falei aqui intimamente com ele, apesar de não termos um relacionamento, tenho já até com o pai dele que está aqui, veio a família, sejam bem-vindos, viu? No Teleuria, a família, que eu me predisponho até a fazer um comentário, porque eu considero o Rogério Sávio Carvalho, ele é conhecido como Tato, tá bom? Se você falar Rogério por aí, quem que é Rogério? Fala Tato que todo mundo vai saber. Então eu considero ele como um menino dedicado, estudioso da doutrina espírita. Ele é palestrante, como muitos outros palestrantes que eu já tenho visto. Também faço palestras, mas é algo que sempre faz brotar do nosso íntimo, do nosso coração isso. E eu faço dessas palavras considerando a sua pessoa como uma pessoa dedicada à doutrina, como eu já falei, e que vem sempre trazendo nesses esclarecimentos essas palavras carinhosas de uma forma agradável, simpática, onde ele encerra a sua presença. Então ele é para nós uma pessoa querida. Não é fazer lisonja, não tome isso como lisonja, mas isso como incentivo para que você promova cada vez mais esse trabalho bonito, viu? Que eu vejo nisso você, sinto esta empatia, esta alegria que passa entre todos, mas eu senti essa disposição de falar dessa maneira, é porque acho que deveria falar, tá bom? Então que possa Deus nos abençoar, que hoje possamos juntos com vocês aqui presentes, nesse número bom de encarnados, e com certeza os desencarnados que fazem parte, os diretores que já estiveram em outros tempos, estão sorrindo conosco, para trazerem também a sua contribuição, através dos seus ruídos, da sua presença risonha. Faço então o convite a todos para que nós elevemos o nosso pensamento até Deus e em seguida passo a palavra para minha mãe para que ela traga alguns recados, os comentários que ela haja de importância. Querido Jesus, mestre e amigo, nesta noite prazenteira, onde nos regozijamos deste banquete espiritual, nos conceda, Jesus, apreciar nas lições que o Senhor nos deixou há mais de 2000 anos, os ensinamentos que nos devem impulsionar, nos enaltecer ao mais alto, promovendo desta maneira a modificação interior de cada um. Como sempre salientamos, sabemos das nossas dificuldades, dos empecilhos, que ainda jungidos ao passado desditoso, onde as dificuldades são tantas que nós trazemos na carne, possamos, mestre querido, procurar nos esforçar, mesmo que ainda possamos tropeçar, mas estamos sempre desejosos de poder reaprender o teu Evangelho sacrossanto. Que a sua paz, querido Jesus, mestre do Pai amado, dos benfeitores desta casa, nos envolva. E envolva também na noite de hoje o nosso irmão Rogério, para que nas suas palavras ele seja iluminado e bem-sucedido.
Que a sua paz reine em nossos corações. Que assim seja. Eu era católica, muito católica, mas a gente já nasce com a mediunidade, com o dom que pede a Deus para cumprir, né? Então, não teve outra saída, tive que vir mesmo. Comecei a frequentar o Vicente de Paula, mas logo eu engravidei do meu filho mais velho, e não tinha nem carro nem ônibus. Aí eu comecei a vir para o Allan Kardec e aqui estou até hoje. E para a nossa felicidade, para todos aqueles que frequentam esta casa de oração, né? Eu acho que todos amam, né? Que nós somos um grupo bem coeso. Para a nossa felicidade, a gente tem todos como nossos irmãos. E a gente diz assim, que toda casa tem uma história para contar. Que a fundadora dessa casa foi a Dona Rita, né? Eu não sei se vocês viram falar dela. Joaquim Figueiredo, né? Porque na época compraram terreno para construir a casa e que nos deram a felicidade de a gente tê-la até hoje. Eu falo que até essa toalha, ela tem uma história. É linda, né? Até essa toalha tem uma história. Que a Dona Rita que fez, que na época ainda ela trabalhava com birro, tá? Porque acho que ela era lá do norte, não sei, então ela trabalhava com o birro. Então, antes dela desencarnar, ela falou para mim assim, Dona Marlene, eu cuidei dessa toalha até hoje. Agora, daqui para frente, a senhora cuida da toalha para mim, porque eu vou embora. Quando ela falou, vou embora, eu falei, você vai mudar de Bauru, né? Ela falou assim, não, eu vou, né? Quando ela foi para o hospital, que ela mandou me chamar, que ela desencarnou, ela pediu para que eu ficasse no lugar dela. Então, quando eu lavo a toalha, eu não lavo, eu não esfrego nem torço, porque ela tem 65 anos. Se for esfregar e torcer, ela rasga, né? Então ela está inteira ainda porque eu lavo e conservo. Então a casa tem muitas histórias, né, desses anos todos, muita gente já passou aqui pelo Allan Kardec, muita mesmo. Então às vezes eu estou em determinado lugar, oi Dona Marlene, oi Marlene, eu nem sei quem é, né, porque há muita gente que passa, a pessoa grava a gente, mas a gente não grava as pessoas, né, porque vem um pouco, então hoje eu me sinto a pessoa mais feliz que existe na face da terra, porque eu amo esta casa. Amo muito essa casa. E desejo a Deus, peço a Deus, que todas as casas, todos os dirigentes de todas as casas, amem todas as casas, porque elas são todas imantadas com esses mesmos fluidos benéficos, né? Nós sabemos que quando nós adentramos a ela, nós estamos recebendo tudo aquilo que nós viemos em busca. E hoje, para a nossa felicidade, nós estamos comemorando, né, os nossos 63 anos. Vocês receberam aí uma mensagem, atrás da mensagem tem um númerozinho, depois que o Tato, eu falo Tato, porque eu tinha minha irmã que era Tata, que eu amava, né? Amava e continua amando, que ela já desencarnou. Então, para mim é fácil gravar você, Tato. Depois da palestra do Tato, a gente vai fazer o sorteio dos livros e depois nós vamos comer o bolinho e acabar de festejar, né? Então agora nós temos a mensagem que é a oração de São Francisco, o Marildo já fez a prece, nós vamos cantá-la e pedir a esse Espírito e a Allan Kardec, e a Dona Rita, que foi, né, que inaugurou essa casa de oração, Allan Kardec, que é o patrono desta casa, o nosso Deus, o nosso Mestre Jesus, né? Em primeiro lugar, que sempre nos ampara, esses mentores dessa casa que estão sempre nos ajudando, sempre nos auxiliando, em quaisquer lugar que nós estivermos, nós temos esse amparo, essa proteção desses nossos amigos. Então, que o Pai, que Jesus ilumine os nossos corações, que ilumine as nossas vidas, ilumine os nossos familiares e todos os lugares da face da terra onde tanta necessidade existe, que a gente abre o jornal, a gente vê tanta necessidade. Então, que os nossos pensamentos, a Dona Conceição aqui, que foi uma das fundadoras dessa casa também, o marido dela, e ela está entre a vida e a passagem para a espiritualidade. Hoje eu fui vê-la,
ela não tem mais. Então, o nosso pensamento, quem conhece, leva o pensamento dela mentalizando. Quem não conhece, vamos mentalizar a necessidade no plano material, no plano espiritual, através dessa oração de São Francisco, que só nos deixou amor, né, na face da terra e continua dando amor para todos nós. Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a paz de Deus reine agora e sempre em nossos corações. Tanto ficou triste e machucado Santos Dumont que comete o suicídio por causa disso. Ele cria algo e depois se culpa pelo fato do ser humano estar usando desse modo. Então, por um lado, na ciência eu vejo o ser humano tentar consertar e ao mesmo tempo um outro ser humano, mas o mesmo homem, fazer a destruição. Um outro exemplo disso foi o Sr. Albert Einstein, que trabalhava no departamento de patentes em Zurique e lia todas as informações, as pesquisas novas que chegavam para dar aquele crédito de patente à pessoa. Sim, isso é inédito, sim. Ninguém comentou sobre isso. Não, isso já foi comentado, eu não posso lhe dar a patente. Esse era o trabalho do Sr. Albert Einstein. E de repente ele leu um artigo de 2 cientistas dizendo que era possível criar energia através da separação do núcleo do átomo. O átomo tem um núcleo, vários prótons grudadinhos, como várias bolas de gude unidas por uma energia muito forte. E através de um bombardeio, um disparo, como se eu atirasse com uma espingarda em várias búricas coladas umas às outras, ela se espatifaria e nesse espatifar liberaria muita energia. Essa energia serviria para esquentar água, fazer comida, dar luz para um hospital, fazer os equipamentos do hospital funcionar. A princípio era essa a ideia. Só que o mesmo Einstein percebeu que essa energia poderia se criar uma bomba muito poderosa. E nesse momento escreve uma carta ao presidente Roosevelt dos Estados Unidos pedindo que não autorizasse que aquele tipo de pesquisa prosseguisse. Em vez disso, era até melhor que ele não tivesse escrito, porque o presidente Roosevelt teve a ideia de criar uma bomba e jogar sobre o Japão. Então eu comecei a perguntar, eu acho que não está na ciência, porque o homem cria uma coisa boa, mas o mesmo homem, o ser humano, vai lá e usa de um jeito errado. Será que está na arte? Será que está na cultura? Eu me lembro de uma história que a África ainda passa hoje, mas passava por uma história tão triste, pobreza, aquelas mães magras, com aquelas mamas sem leite, aquelas crianças famintas, quando um artista compõe uma música influente que ela chama vários outros artistas para arrecadar num show, numa divulgação, dinheiro para enviar para a África. Poxa, que ótima ideia! Eu acho que está aí a cura para o mundo, através da arte, porque os artistas são mais sensíveis. Só que quando ele faz isso e arrecada dinheiro,
O mesmo homem que talvez ajudou a organizar, que estava por trás disso, desvia grande parte do dinheiro, acumulando uma fortuna que já tinha de sobra, mantendo aquela situação dolorida das mães, vendo seus filhos pobres, magros, sem ter o que comer, por dinheiro. E eu fico pensando, puxa vida, então eu não sei onde está a solução para consertar o mundo. Há 2000 anos atrás, um homem chamado Simeão também tinha essa dúvida. Ele também procurava alguém que pudesse consertar o mundo. O que ele fazia? Ele pegava este homem e durante muitos anos aguardou a presença do Messias. Porque os hebreus, a nação hebraica, sempre passou, as crianças cresciam ouvindo dos pais, dos avós, que viria alguém ajudar, que viria um iluminado, que viria um Messias. E Simeão, segundo o Evangelho de Lucas, era um homem justo e bom. E esse homem, então, sempre passou a vida aguardando a chegada deste menino ou desta pessoa iluminada. Ele estava, conta o livro Antologia Mediúnica do Natal, de Humberto de Campos, no ponto 53, chamado Simeão e o Menino, que esse Simeão estava no templo, fez as suas orações, leu as escrituras sagradas, quando de repente vê entrar pela porta, como se entrasse agora no centro Allan Kardec, um casal segurando uma criança de colo. E ao ver aquela situação, segundo Humberto de Campos, Simeão é tocado de profunda emoção. Ele fica muito emocionado. Eu acho que Humberto de Campos, aqui nesse momento, quando ele diz que Simeão é tocado de profunda emoção, ele não estava querendo só embelezar o texto. Porque meu pai, que está aqui, a minha tia Lúcia, que também está aqui, já estiveram perto de Chico Xavier. Entender o pai. Veja se não é assim. Um entrevistador, falando com uma outra pessoa, ele fala assim, como é que estava a sua vida? E a pessoa fala assim, minha vida estava uma droga. Minha vida era... Meu marido tinha amante. Meu filho estava nas drogas. Dívidas enormes. Nossa casa hipotecada. Um desastre. 100 mil reais para pagar. E agora que você veio para a igreja? Agora é maravilha. Meu marido largou da amante. Meu filho não está mais nas drogas. O meu outro filho se curou da AIDS. As dívidas se foram. Agora eu tenho casa com piscina, 200 funcionários, carro importado. Olha só que interessante. A informação que passa para a gente é que, indo a algum lugar, agradamos a Deus e Deus nos presenteia então com dinheiro. Tira as dificuldades. Mal sabendo eles que às vezes uma doença é a nossa cura, é a nossa limpeza pelo espiritual. Alguém que está manifestando algo no corpo pode ser a verdadeira cura da pureza pelo espiritual. Mas esse relacionamento de barganha se perpetua. Porque muitas das vezes eu pergunto para vocês, e sempre que eu estou sentado e um palestrante pergunta, eu não respondo, eu tenho vergonha de falar. Vai que ele me chama lá na frente e vai me fazer passar carão. Então vocês respondam para vocês mesmos. Mas quem aqui dentro nunca tentou uma relação de barganha com Deus? Como por exemplo assim, pai, vou fazer aquela entrevista de emprego, faz eu arrumar aquele emprego que eu paro de comer chocolate. Eu não vejo muita relação em parar de comer chocolate para arrumar um emprego. Parar de comer chocolate pode ser bom para não dar cárie, para diminuir as espinhas, para não engordar, mas não tem relação com arrumar emprego. Mas nós vivemos intimamente essa relação. Olha, eu fui bonzinho aqui, eu acho que eu mereço isso. Olha, eu tenho feito as minhas caridades, que segundo a André Luiz, ninguém aqui faz caridade. Não, eu faço sim, não, você não faz. Quando você tem uma dívida e paga a dívida, você está pagando uma conta. Caridade você faz quando você não tem dívida nenhuma e vai lá e faz. O único que fez caridade aqui foi Jesus. Ninguém de nós faz caridade. Nós pagamos dívidas antigas. E agradeçam a oportunidade de ter com o que pagar. E são muitas, né? São muitas encarnações passadas. Como Lísias disse, ele falou, a gente encarna com uma roupa imunda para lavar com o suor do mundo e a tornamos ainda mais encardida. A gente piora a situação. Por isso que Deus possibilita que a gente venha
com um problema mental, entrevado, para não errar mais ainda e piorar mais a tua situação. Vou falar alguma outra coisa como a pior, porque eu procurei na internet, eu procurei em vários livros de mensagens, nunca encontrei outra afirmação do Chico dizendo ser a pior. Então eu acredito que o Chico deve estar falando a verdade. A pior coisa para o desencarnado é a consciência do tempo perdido. E é o que o André está falando. Algo me fazia experimentar agora a noção do tempo perdido, com a silenciosa acusação de minha consciência. A própria cabeça do André acusando ele, tá vendo? Você desperdiçou o tempo, tá vendo agora? Olha agora o que deu. Olha o que ele fala. Não desenvolvi em mim os germes divinos. André Luiz, em vez de falar semente, fala germe. Que o Senhor da vida plantou em minha alma. Não desenvolvi. Sufoquei-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Casa com piscina, carro importado, dinheiro. Eu ouvi muitas pessoas dizerem assim, quando eu tiver 1 milhão na conta, eu vou ser sossegado, vou ser tranquilo. Eu tenho conhecimento de pessoas que têm mais de 1 milhão. Elas estão bem mais tormentadas. Não procure isso como solução. Então, essa condição de viver tranquilamente, como André Luiz diz, viver um desejo incontido de bem-estar, aquela situação, eu tenho que armazenar, eu tenho que conseguir, eu tenho que ter para viver uma vida sossegada depois. Isso não lhe dará paz. Isso você está impedindo das suas sementes, dos seus germes germinarem, segundo André. E agora ele fala uma frase que quando eu leio sempre me dá um medinho. É o último parágrafo do primeiro capítulo, do primeiro livro de André Luiz. Ele está falando para a gente. Uma interjeição. Amigos da terra, quantos de vós podereis evitar ainda o caminho da amargura como preparo interno do vosso coração? Quantos ainda podem evitar? Acendei as vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Busquem a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorares depois. É bem claro. Faz agora, senão mais tarde você vai se arrepender. Faz agora. Talvez essa palestra possa aumentar a nossa responsabilidade. E o primeiro ouvido que escuta que eu estou falando é o meu mesmo. Então, sempre que eu repito isso, eu falo, olha, você está falando com as pessoas, então anda na linha, porque senão você vai chorar depois. Chico Xavier disse uma coisa muito interessante. Não há como evoluir sem perder líquido. Pode ser lágrimas, pode ser suor, pode ser sangue. Perca suor é melhor do que perder lágrimas, é muito melhor do que perder sangue. Mas você vai evoluir por um desses 3 líquidos. Perca suor, trabalhe em prol do outro, e você não vai precisar perder lágrimas nem sangue. Mas não há como evoluir sem perder líquido. E André Luiz nos diz: suai agora para não chorardes depois. Então a mensagem é bem explícita. Faça agora, senão mais tarde nós não teremos chance mais, só numa outra encarnação, e vai saber como vai ser ela. Na Gênese explica bem que os intervalos entre cada encarnação são bem maiores do que o período de encarnado. Os homens não entenderam realmente por que uma mulher se preocupa tanto, como a moeda de baixo valor, mas as mulheres entenderam. Então ele se sentiu obrigado a contar uma história para os agricultores e disse: um pastor de ovelhas estava levando o seu rebanho, quando de repente parou para beber água e descansar, e contou 99 ovelhas. Ele achou estranho, porque ele tinha 100 ovelhas, e contou novamente, e realmente só tinha 99. O que ele fez? Ele abandonou aquela ovelha? Não, ele protegeu as 99 e voltou no caminho atrás da ovelha perdida. Então, o pastor de rebanho entendeu, os agricultores, é verdade, eu não abandonaria uma ovelha minha, eu volto atrás dela. As mulheres já estavam satisfeitas com a história da dracma. Os agricultores compreendiam então que o valor que ele dava para o rebanho, somente ele que sabia, e que os patriarcas ainda estavam a ver navios. Aí eles olham para os patriarcas e dizem: um homem
tinha 2 filhos. Quando Jesus fala que um homem tinha 2 filhos, ele queria dizer que um homem tinha 2 filhos homens, porque as famílias eram numerosas naquele tempo do período hebraico, mas os homens só contavam os filhos homens, eles não contavam as filhas mulheres. Olha, a sociedade era boa naquela época, né? Olha a mente do ser humano. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2. E as mulheres? A mulher eu tenho 5. Poderia ter sido assim. E se eu estivesse encarnado lá naquele dia, julgando Jesus, que era bem provável que eu fosse julgar Jesus, e eu tivesse entre um dos 3 grupos, baseado por hoje, eu me encaixaria entre os patriarcas. Porque o patriarca tinha uma honra que ele podia mandar matar o filho dele sem compromisso. Caso o filho o desacatasse em alguma coisa, ele mandava matar o menino. E não tinha complicação com a lei. Isso era o patriarca da época. Eram aqueles homens que eram honrados pelo patriarcalismo. E ele conta essa história. Um homem tinha 2 filhos e um deles fala: pai, dá minha parte da herança que eu vou embora. Herança a gente pede ou a gente vai atrás quando o pai morre, quando a mãe morre. Ninguém deve pedir ou querer herança com o pai vivo. A gente quer que o nosso pai viva o máximo que pode, contrariando até uma lei que Deus deixou para a gente, que a matéria é perecível, e um dia vamos todos, mas a gente não quer. A gente quer que viva aqui até o fim. E um filho pede a herança do pai ainda vivo. Imagina a dor daquele pai. E o pai dá então a parte da herança e o filho vai embora. Experimenta toda espécie de erro e de sofrimento. Cai em si. Puxa, eu não devia ter feito isso. Pede que volte como o pai o aceite como funcionário, não mais como um filho. E o pai o que faz? Dá uma festa. O pai brinda aquele retorno, causando ciúme no irmão mais novo ou no outro irmão. E diz assim: filho, ele é uma criança que volta ao lar. É um momento de festa. E os patriarcas entenderam Jesus. É como se ele falasse assim para o coração de todos: dá para vocês entenderem que os patriarcas, que as prostitutas, que eu estou comendo com eles, são filhos de Deus iguais a vocês? E que eu vou lutar por todos sempre, não importa em que situação estejam? E que todos nós, diferentes que somos, estamos aqui encarnados no planeta Terra e justamente encarnados com essa diferença para ajudarmos o crescimento uns dos outros. E crescendo uns nos outros, nossa semente se desenvolve e conseguimos assim consertar o mundo. A mensagem do Evangelho se confirma no Livro dos Espíritos, se confirma na obra de André Luiz. Temos todos sementes e que elas precisam germinar. E como germinarão? Com o amigo que temos, com o respeito. Puxa, a minha esposa gosta tanto de assistir esse filme no cinema, ela quer, eu não gosto muito, mas vou com ela. Porque eu tenho percebido que dentro de um lar, quando o marido gosta de comer fora, o casal vai comer fora. Quando o marido não gosta, nada feito. Quando o marido, ao contrário, gosta de viajar para a praia, a família vai para a praia. Parece que a mulher cede mais. Isso que a gente tem que tentar equilibrar. Ambos têm vontades e ambos são criaturas que estimulam a nossa paciência, o nosso amor. Não existem 2 metades que vão se completar. Existem 2 inteiros que vão ter que aprender a viver com os 2 inteiros que são. Para isso, existe a vida que nós encarnamos e por isso estamos aqui cada vez mais aprendendo e cada vez mais desenvolvendo esses genes que Deus colocou na gente. E assim que estiverem desenvolvidos e prontos, nem precisaremos mais encarnar, mas se encarnarmos, consertaremos facilmente, como fez Mahatma Gandhi, como fez Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que todos pobres, sem usar dinheiro nenhum, causam um impacto sobre a Terra e modifica a história, como aconteceu com Jesus, como antes e depois dele. E algo que ilustra bem tudo que eu quero dizer, e que essas histórias que a gente conta são quase sempre o que se grava numa palestra. Eu vou contar para vocês uma história que eu vi, que eu ganhei lá quando fui fazer uma palestra no Centro Espírita Menino Jesus. Eu achei tão bonita que eu colei no meu caderno. É essa historinha aqui.
que diz de um pai que estava escrevendo para um jornal e a criança pequena, uma menina, vem conversar com ele pedindo a sua atenção para brincar. E ele diz assim: filhinha, papai não pode brincar agora, papai está atrasado para escrever esse artigo para ser publicado amanhã. Ah, papai, vamos brincar. E a criança não dá muito valor, ela não tem muita noção da obrigatoriedade do trabalho. Então ele tem uma boa ideia. Ele vê na parede, como se fosse aquele quadro, como se fosse esse quadro de Jesus, o mapa mundi, aquele que tem os continentes todos, não mais em globo, mas aberto. E ele fala: já sei. Pede à menina que memorize aqueles lugares, daqueles continentes e recorta o quadro como se estivesse recortando um quebra-cabeça. Embaralha as peças e diz à menina: filha, conserte o mundo para o papai, coloque essas peças do seu jeito. E assim que você consertar o mundo, o papai já terminou e nós poderemos brincar. Imaginando que a menina fosse gastar um grande tempo e ele pudesse terminar. Ele volta a sua atenção ao texto, quando ao cabo de alguns minutos, pode ser 5 ou 6, a menina chama a sua atenção: papai, já consertei o mundo. Quando ele observa, ele vê realmente que o mundo estava montado direitinho. Ele fala: mas como você fez isso, filho? Ninguém consegue memorizar assim os nomes, os lugares, tão bem embaralhado como eu fiz. Como que você fez para consertar o mundo? E ela diz simplesmente e humildemente assim: papai, o senhor não percebeu que atrás desse quadro havia a fotografia de um homem? Sim, filha, papai sabia que tinha, mas o que tem isso? Então, papai, eu consertei o homem e o mundo se consertou sozinho. Assim que nós precisamos encarar e ser. Conserte a si mesmo. Antes de tirar a trave ou ver o cisquinho do olho do teu irmão, tira a trave do teu. Jesus já deixou tão claro para nós: cuide de si próprio, carregue a sua cruz, depois você vai poder ajudar teu irmão. Faça o possível para melhorar. Todos esses homens maravilhosos que escreveram no Evangelho segundo o Espiritismo, como por exemplo Santo Agostinho, pede, ao dormir, põe a cabeça no travesseiro, pensa como foi o dia, pensa como é que foi o café da manhã, se você comeu demais, se você pôde ajudar alguém, se você foi grosseiro no trabalho, se você foi simpático, onde que você errou? E erra menos, tenta acertar mais. Nós somos peixe pequeno, não precisa ter grandes reformulações, deixa isso para conta de Jesus. Nós temos que se preocupar em limpar o chão mesmo. Nós somos peixes pequenos. Nós não podemos imaginar que vamos mudar a história, não. Nós temos que cuidar da nossa casa, a calçada que está em frente do nosso portão. Esse é o nosso mundo. Esse é o nosso lugar de objetivo e caminho.